e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho conforme Marcos nos escreveu, no capítulo 5. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 21. Evangelho que Marcos nos escreveu, capítulo 5. Nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão chorando, alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. A sua família é um milagre. Amém? Amém. A minha família, irmãos, é um milagre. O fato de existirem famílias unidas por 20, 30, 40, 50 anos é para nós, queridos, uma demonstração que quando o Senhor age, tudo é possível. Afinal, você vai concordar comigo que esse negócio chamado família tem um potencial enorme para dar errado, não é verdade? Pensa comigo. Por causa da miséria do coração humano, as pessoas que mais têm potencial para nos ferir, queridos, são aquelas que convivem conosco, não é verdade? Nós somos aqueles que temos o maior potencial para ferir os membros da nossa família. Quando nós pensamos desse ponto de vista, irmãos, é realmente um milagre que as famílias permaneçam unidas.
E isso só nos mostra o quanto nós somos dependentes do Senhor em cada momento das nossas vidas, em tempos de alegria, mas principalmente em tempos de dor. E eu falo de tempos de dor, queridos, porque eu sei que o sofrimento é inevitável. Ainda que a gente passe a vida inteira fugindo do sofrimento, se esquivando dele, fazendo de tudo para que ele não nos atinja, ainda assim nós sabemos que mais dia ou menos dia, o sofrimento bate na porta da nossa casa e atinge a nossa família. Todos nós já enfrentamos ou enfrentaremos situações desesperadoras que atingem a nossa casa. Sejam as enfermidades, seja a depressão ou a ansiedade, podem ser os relacionamentos quebrados, pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, marido e mulher que não conversam mais, que não oram mais juntos. Em algumas circunstâncias nós poderemos, queridos, nos deparar com familiares destruídos pelos vícios. Alguns que estão com seus corações arrebentados pelos traumas e abusos. Outros que enfrentam situações desesperadoras com dívidas ou com desemprego. Isso sem falar, queridos, do luto e da saudade que às vezes nos consome. O sofrimento faz parte da nossa vida, irmãos. Existem momentos que esses sofrimentos atingem a nossa família através de aflições imensas, que nós, às vezes, nem condições temos de administrar essas situações. A passagem que nós acabamos de ler, queridos, é o clímax de uma sequência de atos poderosos de Jesus. No fim do capítulo 4, Jesus demonstra a sua autoridade sobre a natureza ao acalmar uma tempestade. No início do capítulo 5, Jesus demonstra a sua autoridade sobre as forças espirituais do mal ao curar um homem possesso por um espírito imundo. E essa passagem que nós acabamos de ler, queridos, nos mostra que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças, e até mesmo sobre a morte. O que essas passagens nos mostram, queridos, essa sequência de passagens nos mostram, irmãos, é que Jesus nunca perde o controle das situações. Nem mesmo quando nós nos deparamos com situações desesperadoras, como a enfermidade ou então até mesmo a morte. O poder eficaz de Jesus permanece o mesmo. E uma vez que o poder de Jesus ainda é eficaz, irmãos, nós devemos sim nos aproximar dele com uma fé destemida. Mas você pode estar pensando, mas pastor, esse negócio de fé destemida, isso daí não é para mim não. Eu sou fraco, inconstante, cheio de defeitos, falhas. Fé destemida, pastor, não é para mim. Isso é para vocês, pastores, para os presbíteros, para os missionários, para aqueles que foram chamados para uma vocação especial. Não é para gente comum como eu, não. Olha, é verdade que essas pessoas também precisam de uma fé destemida. No entanto, perceba, queridos, que nesse texto, até mesmo os discípulos, entre aspas, oficiais de Jesus, apresentaram traços de incredulidade. Diante da fala de Jesus, alguém me tocou e eu senti que de mim saiu o poder. Eles dizem, como assim, Jesus? Tem uma multidão apertando o Senhor e o Senhor está perguntando, quem é que me tocou? Até mesmo os discípulos escolhidos pelo Senhor para caminhar com Ele, que tinham testemunhado inúmeros milagres da parte de Jesus, até mesmo os discípulos vieram a duvidar, queridos. E o evangelista Marcos escreve essa passagem, irmãos, para encorajar cada um de nós, todos os discípulos de Jesus, a uma fé destemida. Uma fé que nos leva a crer no poder eficaz de Jesus.
Uma fé destemida, queridos, ao contrário do que muitos possam pensar, e ao contrário daquilo que possa até parecer, não é uma fé arrogante. A fé destemida, na verdade, é a fé que não tem medo de se aproximar de Jesus. Mas entenda, essa fé destemida é ao mesmo tempo, queridos, a fé do, entre aspas, desespero. Aquela fé que surge como resultado da consciência de que Jesus é o único que pode, de fato, trazer solução para a nossa miséria. Jesus diz claramente em Mateus capítulo 5, versículo 1, bem-aventurados os pobres, os miseráveis de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que perceberam a sua miséria espiritual e que percebem que Jesus é o seu único recurso. A fé destemida, irmãos, não é para aqueles que se acham super crentes. São os desesperados, os miseráveis, os humildes, os pobres de espírito, que perceberam em Jesus seu único recurso em tempos de sofrimento e dor excruciante. E o que a palavra nos mostra, irmãos, é que são estes, que é a estes que Jesus mostra o seu poder eficaz. Por isso, creia. Independente de quão intensa é a sua dor, independente de como o sofrimento tem atingido a sua família, mantenha a fé em Jesus. Porque, em primeiro lugar, queridos, o poder de Jesus é eficaz, porque Ele cuida de todos os seus discípulos. O poder de Jesus é eficaz, porque Ele cuida de cada um de nós, de cada família, de cada discípulo que Ele tem. Quando nós olhamos para o texto, queridos, nós vamos perceber que Jesus atendeu igualmente tanto um chefe da sinagoga, no versículo 21, um homem de renome, conhecido entre o povo, com uma religiosidade reconhecida, mas ele também atendeu uma mulher sem nome, excluída da vida social, excluída da vida religiosa, marcada pela sua enfermidade, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. O livro de Levítico, queridos, diz que uma mulher que estivesse sofrendo com um fluxo de sangue, considerada religiosamente impura, cerimonialmente impura, e por causa disso ela não podia ser tocada por ninguém, nem tocar em ninguém, porque no momento em que isso acontecesse, aquela pessoa se tornaria impura. Por causa disso, queridos, aquela mulher foi condenada a viver isolada da sociedade, isolada da sua família, e isolada até mesmo do templo por 12 anos, irmãos. 12 anos. Por estar cerimonialmente impura, ela não podia participar dos encontros com o povo de Deus. Solitária, sem família, e de acordo com a teologia equivocada daqueles dias, ela estava inclusive desesperadamente sem Deus no mundo. No entanto, ao atender essa mulher excluída socialmente, excluída cerimonialmente, quando Jesus faz isso, queridos, ele já estava com uma missão específica. Jairo tinha clamado pela ajuda de Jesus.
Veja, queridos, enquanto o Senhor se dirige para ajudar outra pessoa muito mais favorecida que aquela mulher, Jesus está demonstrando para nós, queridos, que nenhum dos seus discípulos está fora do âmbito do seu cuidado. Ele cuida dos seus discípulos. Jesus se preocupa com os seus seguidores mais simples ou aqueles que são aparentemente insignificantes. Diante de Jesus, queridos, não importa se você é um homem de renome, de uma família importante, ocupando funções importantes na sociedade ou na igreja. Não importa se você é alguém que paga suas contas com dificuldade, ou se vem de uma família disfuncional. Jesus não olha para essas coisas. O Senhor olha para a fé que temos nele, no seu poder eficaz. O motivo pelo qual nós podemos ter uma fé sem medo, queridos, uma fé destemida, é porque nós sabemos que o Senhor é bondoso. Ele graciosamente cuida de nós. Ele cuida de cada um dos seus discípulos, de cada uma das nossas famílias. Não é porque a sua casa tem experimentado a saudade do luto, ou porque a dor de uma separação conjugal atingiu a sua família. Não é porque você se descontrolou nas finanças e tem vivido em sofrimento para pagar as suas contas. Não é porque você tem lutado há anos contra a depressão ou a ansiedade, nem mesmo porque seus filhos se rebelaram contra o Senhor, que você deve pensar que Jesus não cuida da sua casa. Ao contrário. Cada uma dessas circunstâncias, irmãos, serve para percebermos que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, o Senhor cuida dos seus. Jesus tem cuidado da sua casa. Independente do sofrimento, Jesus tem cuidado da sua vida, da sua família. E talvez seja até mesmo através de todo esse sofrimento que Jesus tem nos chamado a olhar para Ele, a crer nele e a esperar por Ele. Mesmo porque, queridos, em segundo lugar, o poder de Jesus é eficaz para aqueles que reconhecem nele o seu único recurso. O poder de Jesus é sim eficaz para aqueles que olham para o Senhor como sendo o seu único recurso. Queridos, quando nós olhamos para Jairo e para essa mulher, nós encontramos coisas muito semelhantes na forma como eles se achegam a Jesus. Nos versículos 22 e 23, queridos, nós encontramos um homem importante, prostrado diante de um mestre que não era bem quisto entre os líderes religiosos, e este homem suplicava insistentemente, dizendo: a minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. No entanto, o texto também nos diz, queridos, nos versículos 27 e 28, que essa mesma fé desesperada em Jesus estava no coração daquela mulher. Os versículos 27 e 28 dizem que aquela mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. No entanto, perceba o que o texto diz no versículo 26, queridos. Aquela mulher tinha padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tanto Jairo como aquela mulher enferma, queridos, olhavam para Jesus como a sua última esperança, como seu único recurso. Eles não viam outra possibilidade qualquer para o sofrimento que estavam passando. E eu quero muito que você preste muita atenção naquilo que eu vou falar agora, porque eu não quero que você corra o risco de compreender errado o que eu vou dizer. Queridos, quando nós passamos pelo sofrimento,
nós aceitamos todo tipo de ajuda, não é verdade? Durante anos eu sofri muito com cólica renal. Fiz alguns exames agora recentemente e eu descobri que eu ainda estou com algumas pedrinhas. Graças a Deus elas estão quietinhas, não me incomodam faz tempo. Faz muito tempo, inclusive, que eu não tenho nem dor de cólica renal, que para aqueles que já tiveram sabem o quão terrível é uma dor de cólica renal. Mas eu lembro, queridos, que quando eu estava no meio da crise, muitos irmãos e amigos queriam me recomendar uma garrafada que é tiro e queda, né? Você chama de chá de quebra-pedra. Outros então mandavam bater Coca-Cola com abacaxi, né? Que era maravilhoso para resolver problema de cólica renal. Eu achava um desperdício, né? Tudo que joga fora Coca-Cola é desperdício, gente, né? E aí você entende o problema, né? Por que eu tenho cólica renal, né? Então, os médicos devem ficar felizes da vida com essas recomendações, né? Garrafada, e chá de quebra-pedra, e Coca-Cola com abacaxi. A medicina está estudando pedra nos rins há 5.000 anos, mas o que resolve é Coca-Cola com abacaxi, né? Os médicos devem achar isso uma maravilha. A gente topa qualquer parada, desde que nos dê alguma esperança de resolver o problema, não é verdade? Por causa disso, irmãos, eu conheço gente que gastou tudo que tinha, muito dos seus haveres, com livros, palestras, médicos, psicólogos, aconselhamento pastoral, advogados, pedagogos e por aí vai. No entanto, queridos, nós precisamos reconhecer, assim como a medicina dos dias de Jesus era bastante limitada, a medicina dos nossos dias também é limitada. O conhecimento que livros e palestras podem nos oferecer é extremamente limitado, queridos. O aconselhamento pastoral é extremamente limitado. O auxílio oferecido por psicólogos e pedagogos é limitado. E com isso eu não estou dizendo para você que você não deve buscar essas coisas para tentar resolver os seus sofrimentos. Mas ao procurar essas coisas, lembre-se antes de Jesus. Porque se Jesus não agir, toda ciência e sabedoria não vai resolver a sua dor. É por isso, queridos, que apesar das bênçãos que todo auxílio e toda ciência possam nos trazer, Jesus permanece sendo para nós o nosso único recurso, a nossa esperança. É a Ele, queridos, que nós devemos recorrer com uma fé destemida. O nosso problema, queridos, é que nós somos orgulhosos até para pedir ajuda. Queridos, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizendo: ah, pastor, mas eu não vou incomodar o senhor com isso. Ele já está ocupado demais com as coisas que ele tem que administrar. Entenda, irmãos, Jesus nunca está ocupado demais para não poder ajudar alguém que está sofrendo. Especialmente alguém que o busca insistentemente, humildemente, cheio de esperança e fé. A dor, queridos, precisa quebrar o nosso orgulho para nos fazer buscar o Senhor com uma fé destemida. Acontece, queridos, que até mesmo essa nossa fé destemida é resultado da graça de Jesus para conosco. Quando Jesus passou o olhar ao redor, queridos, para saber quem é que havia tocado nas suas vestes, aquela mulher, mesmo tendo fé, o texto nos diz que ela estava com medo. O versículo 33 vai nos dizer, queridos, que ela estava atemorizada, cheia de temor, trêmula, amedrontada, tremendo de medo. No entanto, queridos, o acolhimento de Jesus tranquiliza aquela mulher. Ele diz: filha,
Vá em paz. Filha, você não precisa temer. Você fez uma coisa boa. A sua fé salvou você. Vá em paz. Não tenha medo. A nossa fé, queridos, não precisa ser covarde. Ela não precisa ser tímida. Nós não precisamos ter medo de crer. A nossa fé em Jesus, queridos, ela precisa ser destemida porque o Senhor nos acolhe, irmãos. Você não precisa ter medo de se aproximar de Jesus. A bondade do Senhor é imensa, queridos. A graça de Jesus se equipara ao seu poder. Não é um imperador tirano, mas um rei poderoso e gracioso. E perceba, queridos, Jesus não se preocupa nem com a questão da pureza cerimonial. A mulher impura por causa da sua hemorragia toca em Jesus, automaticamente, segundo a lei, Jesus se tornaria impuro. E além disso, no final do texto a gente vê Jesus toma a menina morta pela mão, o que automaticamente tornaria Jesus impuro. Mas tem um motivo pelo qual o Senhor não se importa com a pureza cerimonial, queridos. O fato de que Jesus é tão santo que ao tocar e ser tocado pela impureza da enfermidade, da morte, ele purifica aqueles que estão excluídos do seu encontro com Deus. Tem um meme na internet, gente. Eu falei para minha esposa que eu não ia fazer essa piada, mas eu vou. Tem um meme na internet que fala sobre o poder do Chuck Norris. Vocês já viram esse meme, gente? Os mais novos nem sabem quem é o Chuck Norris, né? É uns meme bobo, que diz assim, se a cobra vem e morde o Chuck Norris, é ela que morre envenenada, sabe aquele negócio? De tão forte e poderoso que é o Chuck Norris. Gente, Jesus é o Chuck Norris da santidade. Porque no momento que a impureza toca em Jesus, é ela que se torna pura. Ao contrário da santidade dos santarrões e legalistas. A santidade de Jesus, queridos, é uma poderosa fonte de cura e de acolhimento, irmãos. O Senhor nos purifica pelo seu toque. Ao curar aquela mulher, queridos, Jesus a recebe no reino, elogia a sua fé te salvou e a abençoa, rogando a paz sobre ela. Ela não precisa mais temer, ela está curada agora, ela foi encontrada, ela foi salva. Mas perceba se isso também não é verdade a nosso respeito, queridos. Veja, irmãos, por causa do orgulho do nosso coração, nós temos muita dificuldade em olharmos para nós mesmos como estes que precisam de cura. Nós não olhamos para a nossa família achando que nós precisamos de transformação. Afinal, pastor, olha, a minha família não está tão desesperada assim, pastor. Eu não estou tão no fundo do poço assim. Faz só 12 anos que eu sofro com depressão, mas está tudo bem. Faz só 12 anos que os meus filhos estão desviados, mas é coisa menor. Pastor, faz só 12 anos que eu não oro com a minha esposa, mas a gente está vivendo. Pastor, faz só 12 anos que meu pai não fala comigo, mas vamos caminhando. Queridos, quando nós assumimos a nossa miséria, é inevitável olhar para Jesus. Enquanto nós não assumirmos o quão miseráveis nós somos, nós não vamos nos aproximar de Jesus com uma fé destemida. E encontrar nele o nosso único recurso para aliviar o sofrimento. Até porque, queridos, em último lugar, o poder de Jesus é eficaz, mesmo quando nós somos abalados pela dor da realidade. O poder de Jesus é eficaz, mesmo quando nós somos abalados pela dor da realidade. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que nós somos confrontados com a realidade.
E a realidade, em muitas circunstâncias, pode ser absolutamente dolorosa. E é justamente em momentos assim que nós precisamos nos lembrar que, independente da situação, queridos, o poder de Jesus continua sendo eficaz. Eu quero te convidar a imaginar a reação de Jairo diante daquela situação toda. É evidente, queridos, que o texto não nos diz que foi isso que aconteceu, mas eu posso imaginar como eu mesmo reagiria. Quando o Daniel tinha 1 ano e meio, mais ou menos, você pode perceber pela minha forma física de barril, né? Que lá em casa nós gostamos muito de comer. Gostamos mesmo. Tanto que a primeira palavra que a Ana Luísa falou não foi papai, não foi mamãe, foi pão. E o Daniel, com 1 ano e meio, ele ainda estava nessa fase de balbuciar algumas palavras e tentar dizer algumas coisas, mas ele nunca tinha falado de verdade alguma coisa assim, né, substancial. Tem aquelas coisas que os pais acham que houve, né, tipo, falou qualquer coisa, nossa, ele falou paralelepípedo, né. Mas a gente estava na cozinha, eu e a Marion terminando de fazer a janta, de arrumar as coisas para dar de comer para as crianças, a Ana vendo TV e o Daniel na cadeirinha, já esperando a janta ficar pronta. De repente a gente ouve ele falar, batata. A gente corre para a sala, mas ao invés daquilo ser uma boa notícia, se tornou uma notícia terrível. Porque ele começou a convulsionar naquela hora. Com muita febre, convulsionando demais. Nós pegamos eles no braço e eu chorava desesperadamente, gritando, falando com o Senhor, falando com o Daniel. E ele convulsionava muito. Aquela convulsão parou e logo em seguida veio outra. E então nós ligamos para um amigo que é pediatra e ele falou assim, corre para o hospital. Eu corri para o hospital. Se você olhar a lateral do meu carro, tem uma parte que falta, um pedaço da pintura. Foi nesse dia. Saí tão apressado de casa que deixei metade do carro na parede, na coluna do estacionamento do prédio. Graças a Deus, Daniel está bem. Vocês veem ele bem, né? Mas eu lembro do desespero, irmãos. E quando eu lembro desse desespero, eu fico imaginando como é que Jairo poderia ter reagido naquela situação, porque eu mesmo talvez reagiria assim. Imagina, queridos, que Jesus está acompanhando você em direção à sua casa para salvar a sua filhinha, a sua única filha de 12 anos de idade que está morrendo. No entanto, de repente a missão do Senhor é interrompida, outra pessoa precisa de ajuda. E mais do que isso. Aquela mulher foi curada, e foi curada instantaneamente, imediatamente, mas Jesus para conversar com ela, para descobrir quem foi. E eu certamente no lugar de Jairo, eu tinha dito, Jesus, toca o barco, vamos, já foi, a mulher está bem, vamos nessa, não precisa parar não, vamos lá. Queridos, o texto não está dizendo nada disso, mas depois da cura daquela mulher, Jairo poderia estar desesperado de ansiedade. Jesus, essa mulher já esperou 12 anos, não custava esperar mais 30 minutinhos. O senhor vai lá na minha casa, impõe as mãos nas minhas filhas e volta aqui. Mas não é isso que o texto nos conta, não é? Jairo permaneceu em silêncio, observando tudo. Ele testemunhou a cura. Ele viu o poder de Jesus, queridos. Existem momentos, irmãos, em que vai parecer que o Senhor está demorando para agir. Vai parecer que o Senhor nos deixou de lado para atender outros compromissos mais importantes. Mas entenda, queridos, até mesmo essa aparente demora, entre aspas, do Senhor, acontece para o nosso tratamento. Jesus não precisava fazer nada daquilo. Afinal, a mulher já estava de fato curada. Ela tinha demonstrado uma fé gloriosa, uma fé destemida. Quem precisava daquele testemunho era Jairo.
O silêncio de Jairo naquele momento, queridos, é uma demonstração de que ele também estava sendo tratado por Jesus. O testemunho de cura daquela mulher estava edificando a fé do chefe da sinagoga, irmãos. É por isso, queridos, que quando nós nos vemos alcançados pela mão poderosa do Senhor, irmãos, nós precisamos testemunhar. É por isso, queridos, que a vida familiar da igreja é tão importante, queridos, para que nós possamos testemunhar e estimular a fé uns dos outros, irmãos. É por isso que as famílias da igreja precisam estar sempre juntas, uma testemunhando a outra o que o Senhor tem feito. E veja, você não precisa de uma atividade especial para isso. No entanto, nessa quinta nós temos culto de ação de graças. Venha participar conosco. Só chame uma família de irmãos para jantar na sua casa, para tomar café com você. Queridos, nós não podemos deixar de viver juntos. Nós não podemos deixar de contar uns aos outros o que o Senhor tem feito. Porque isso serve àqueles que estão desesperados. Eles vão ser encorajados quando ouvirem a respeito do poder de Jesus sendo operado na vida dos outros. E então, queridos, vão ser estimulados a continuar crendo. Eles podem ser incentivados a permanecer esperando no Senhor. Acontece, queridos, que o texto nos diz que a situação de Jairo piora mais um pouquinho. Logo depois do diálogo, chegam as notícias. E as notícias são terríveis. Jairo, a sua filha já morreu. Porque você ainda incomoda o mestre. Ao receber a notícia, queridos, toda esperança de Jairo podia ter se esvaído. Era um momento para ele se revoltar, virar as costas para Jesus e pensar: agora é tarde demais. Não tem mais jeito. Queridos, como as más notícias têm poder para abalar a nossa fé, não é verdade? Um diagnóstico ruim, uma cartinha do RH, a descoberta de um vício oculto na vida familiar, um rombo na empresa, a dor da morte. Cada uma dessas coisas tem um potencial tremendo de roubar a nossa esperança, de nos fazer afundar na incredulidade. Jesus, o Senhor não se importa comigo. O Senhor não está cuidando da minha família. Jesus, o que é que eu vou fazer agora? Acontece, queridos, que mesmo em situações desesperadoras, mesmo diante de notícias terríveis, podemos continuar confiando no poder de Jesus. Veja como Jesus reage diante de péssimas notícias. Versículo 36. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Queridos, quando nós somos assaltados por péssimas notícias, nós precisamos nos lembrar do que Jesus está nos dizendo, irmãos. Nós precisamos ouvir a doce voz do Senhor dizendo: apesar das aparências, eu não me distraí. Eu não perdi o controle da situação. Apesar das aparências, eu ainda me interesso por você, pela sua casa, pela sua família. Eu não estou desinteressado pela sua dor. Não tenha medo, apenas creia.
Queridos, não importa o quão grave ou desesperadora é a situação, não importa o quão terrível seja a notícia, seja a devastação de uma enfermidade ou o luto da morte, seja a dor da separação ou a maldade do pecado, seja o relacionamento quebrado ou a prisão dos vícios, seja a impiedade dos pais ou a rebeldia dos filhos, Jesus continua olhando para nós e dizendo: não tenha medo, apenas creia. Jesus continua nos convidando a confiarmos nele, sem temor. Concluindo, queridos, o tempo todo nós ouvimos sobre a necessidade que nós temos como discípulos de Jesus, de evangelizarmos outras pessoas. O tempo todo nós ouvimos sobre a missão que nós temos de acolhermos aqueles que sofrem o abandono, com o abuso, com a pobreza, com a miséria. Nós devemos fazer isso, queridos, porque nós, como miseráveis que somos, fomos e continuamos sendo acolhidos por Jesus. No entanto, queridos, para além dessa missão maravilhosa, o meu desafio para você nessa noite é muito maior. O meu desafio para você nessa noite é: veja você mesmo como um miserável, como alguém desesperado por Jesus. Queridos, as crianças estão voltando, mas permaneça com a sua atenção aqui. Veja você mesmo como alguém que precisa cultivar uma fé destemida para experimentar do poder de Jesus, poder que cura doenças, poder que restaura vidas, poder que cura traumas, poder que restaura relacionamentos rompidos, poder que traz vida. E esse poder, queridos, está disponível para nós. Mas para isso, como discípulos do Senhor, como famílias, nós precisamos buscar o Senhor como nosso único recurso. Uma fé destemida, irmãos, nos leva ao clamor, nos leva à insistência, nos leva à humilhação, nos leva à dependência daquele que nos ama e que, tendo nos amado, nos amou até a morte e morte de cruz. Essa fé, queridos, é o que pode nos salvar das nossas enfermidades, dos relacionamentos arrebentados, dos traumas, das dores e, creia, até mesmo da morte em vida. Como discípulos de Jesus, irmãos, nós não precisamos mais viver escondidos no meio da multidão. Viva essa fé sem medo. Olhe para Jesus como seu único recurso na salvação dos seus filhos, na salvação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. Clame a Ele, chore insistentemente diante dEle. Busque o Senhor com uma fé destemida, para que ao final de tudo, o Senhor possa olhar para você e dizer: filho, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu poder eficaz. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Não existe situação ou circunstância na qual o Senhor perca o controle. Mas o tempo todo, o Senhor demonstra o seu poder eficaz a nós. Que o nosso coração seja verdadeiramente consolado e encorajado a uma fé destemida para nos aproximarmos do Senhor. Que nós não sejamos abalados, Deus, pelas notícias ruins, pelas circunstâncias desesperadoras, mas que o tempo todo, Deus, nós possamos olhar para o Senhor, olhar para Jesus, crer nele e provarmos do seu poder eficaz. Opera nas nossas vidas, na nossa casa, opera na nossa igreja.
que essa fé destemida nos faça nos aproximar do Senhor cada vez mais, clamando pelo seu sustento, pela sua graça, por um milagre. Opera nas nossas vidas. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você puder, se colocar de pé. Nós vamos impetrar a bênção. Logo em seguida cantaremos o amém. A bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com o povo de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, seja com você, com a sua casa e com o povo de Deus. E que a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado